CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de alimentos. Eu converso com Mário Rezende. Ele é vice-presidente de operações e de sustentabilidade da Danone Brasil. A Danone é uma multinacional francesa com 106 anos de atuação e que está no Brasil há 55 anos. Mário, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade, tudo bem? Tudo bem, Rosana. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de vir aqui dividir um pouco da história da Danone no Brasil, um pouco da história da nossa jornada de impacto, como é que a gente está pensando a nossa operação, não só hoje, mas no futuro, como é que a gente está construindo isso, né? Super legal essa oportunidade de dividir essa nossa experiência. O prazer é o nosso. Mário, eu já queria te perguntar sobre a questão da emergência climática, né? De que maneira a mudança climática está impactando o setor e qual é a estratégia da Danone para tentar buscar mitigação e adaptação aos eventos climáticos extremos. Eu imagino, por exemplo, que uma seca prolongada em determinada região em que vocês têm fornecedores impacta diretamente o negócio. Não tem como a gente não fugir do impacto, né, das mudanças climáticas, eles estão aí. A forma que a gente vem se preparando, a gente está criando resiliência nas nossas operações. A gente tem exemplos desde a agricultura regenerativa que a gente está levando e expandindo isso na pecuária leiteira. E essa agricultura regenerativa permite que você agrida menos o solo, consuma menos água, agrida menos as nascentes de água, preserve melhor os animais e consiga ser mais perene na produção de leite. Nas fábricas a gente vem reduzindo brutalmente o consumo de água, o consumo de energia, com projetos bastante inovadores e bastante investimento nessa área, para que a gente consiga depender cada vez menos da água de mananciais e também ter menos consumo de energia. A nossa estratégia é criar resiliência na cadeia. A gente está enfrentando a mudança climática de frente, não tem como fugir. Então é basicamente criar essa resiliência. Agora, você menciona a questão da agricultura regenerativa, que é uma tendência global, né? Uhum. Não apenas para garantir a produção, mas também para que a gente possa desacelerar os efeitos da mudança climática, né? Mudar realmente a lógica hoje de produção. Eu vi que vocês têm uma meta de ter pelo menos 30% dos insumos vindos de fazendas com pecuária regenerativa. Como é que vocês conseguem fazer isso no Brasil, que tem uma cadeia produtiva altamente complexa, fragmentada? Alguns players conseguem sim fazer aderência às melhores práticas por ter mais robustez, outros já não conseguem. Como é que vocês lidam com isso? Bom, essa pergunta é bastante interessante. A gente começou há 5 anos o Projeto Flora no Brasil. O Projeto Flora, aqui no Brasil, é a forma com que a gente quer levar a agricultura regenerativa aos pecuaristas leiteiros. A gente está expandindo bastante o Projeto Flora. O Projeto Flora é dividido em diferentes verticais ou pilares. Ele tem a agricultura regenerativa como um deles, ele tem a questão do bem-estar animal, ele tem a questão do treinamento e desenvolvimento dos fazendeiros, ou seja, pensando em perenizar esse homem no campo, que ele não precisa sair de lá. Então a gente está avançando com isso. A gente já tem, através do Flora, a gente tem conseguido aumentar a produção das fazendas leiteiras, aumentar a rentabilidade das fazendas leiteiras, ao mesmo tempo que a gente reduz a emissão de CO2 e reduz a emissão de metano. Uhum. Então a gente hoje já tem 20% do leite que a gente compra no Brasil classificado como baixo carbono, quer dizer que menos de 1 quilo de carbono é emitido para cada quilo de leite produzido. Então a gente vai expandir isso bastante. A gente já alcançou a nossa meta de redução de metano para 2030 aqui no Brasil, através do Flora. Então, a gente está levando isso, expandindo a agricultura regenerativa de uma forma bastante robusta e acelerada. A gente, através do Banco do Brasil, a gente acabou de renovar agora o contrato com eles, a gente leva crédito aos fazendeiros de uma forma facilitada, que permitam a eles fazerem os investimentos que eles precisam fazer para fazer as adaptações. Então, de novo, é criar resiliência na cadeia e a agricultura regenerativa é a nossa forma de fazer isso para a pecuária leiteira. No caso específico de criação de gado, a agricultura regenerativa ela tem alguns indicadores prioritários, né? Como, por exemplo, a questão da agrofloresta, a questão de você conseguir ali unir numa mesma área o chamado ILPF, né? Que é a integração lavoura, pecuária, floresta. Esse é um tipo de indicador que vocês utilizam nas fazendas? Ele também é utilizado, não é o único. Existem outros indicadores. Mas ele também é um dos indicadores que a gente tem utilizado. A gente tem fomentado essas práticas nas propriedades leiteiras. E através do Flora a gente tem levado isso ao maior número de fazendas possível.
Mas quais seriam, então, os indicadores prioritários de agricultura regenerativa aplicáveis ao trabalho da Danone nessas fazendas? O principal deles é a redução de CO2 e metano, né? São os dois principais. Então, como é que você vai reduzindo ano contra ano a sua emissão de CO2 e metano? Então, a gente está fazendo isso. Como eu comentei, a gente já tocou a meta de 2030 de metano, de redução, 40% de redução. E a gente já tem 20% do leite como baixo carbono. Então, a ideia é a gente ir expandindo esse percentual do leite de baixo carbono até a gente tocar o 100% do leite como baixo Como é carbono. que vocês estão conseguindo reduzir a emissão de metano, que é um gás também de efeito estufa, 25 vezes mais poluente que o CO2 e que advém das flatulências do boi, né, do gado? Basicamente passa pela produtividade. Então, quando você tem um animal pouco produtivo, ele consome alimento, ele ocupa espaço, ele bebe água e produz pouco leite. Então, a agricultura regenerativa e esse trabalho que a gente vai fazendo de conscientização e treinamento dos produtores permite com que eles aumentem a produtividade. Então, à medida que ele aumenta a produtividade, ele está consumindo o mesmo espaço, a mesma água, o mesmo capim e gerando mais leite, né? Então, tem treinamentos, tem capacitações, a gente desenvolveu um MBA para produtores de leite, Que bom. para que os produtores se capacitem, os filhos dos produtores se capacitem e permaneçam no campo. Ou seja, é um trabalho bastante amplo, Flora, para que a gente consiga fazer efetivamente a agricultura regenerativa e tudo isso se expandir de forma bem consistente, bem perene na atividade. Já que a gente está falando de produtividade, eu queria tocar na questão da rastreabilidade, do monitoramento. E aí eu vou te perguntar como é que a Danone garante que esse leite, que é o principal insumo da companhia, venha de um gado que não teve nenhum tipo de desenvolvimento em área desmatada. Primeiro, a gente tem uma bacia leiteira, uma bacia de produtores bastante sólida. Então, a gente hoje é a única indústria no Brasil que firma contratos formais com os produtores de leite. A maioria das indústrias tem contratos informais. A negociação, como se diz lá no campo, é feita no fio do bigode, né? De boca, assim? Se promete um preço, se cumpre ou não um preço ao final daquele período. A Danone tem alguns anos a prática de ter um contrato formal. Então, a gente tem uma base bastante estabilizada de produtores. As fazendas são conhecidas, são auditadas. Os produtores têm uma série de documentações que precisam preencher. Então, tem uma série de critérios para um fornecedor começar a fornecer leite para a gente, que ele precisa cumprir antes de começar a fornecer o leite. Mesmo aqueles menores, e aí, mais uma vez, a gente volta à questão da cadeia produtiva no Brasil, né? Que é muito dispare. O Flora tem uns números bem legais, né? A gente pega, às vezes, alguns produtores bem pequenos e a gente, em pouco tempo, transforma eles em médio. Daqui a pouco eles estão virando grandes. Então, através desse trabalho de treinamento, capacitação, aumento de produtividade, então a gente tem feito isso com produtores pequenos, com produtores médios e produtores grandes. Tem sido um trabalho, uma jornada bem interessante. E por que você acha importante todos estarem ali na mesma página, independentemente do porte? Porque se você começa a diferenciar muito a cadeia, você vai ter produtores médios e maiores com práticas excelentes de produção e talvez produtores menores com práticas não tão boas assim. Então, primeiro você precisa padronizar isso. Então, isso está feito, né? E depois você quer transformar esse cara de pequeno em médio e grande, para que ele permaneça na atividade, permaneça no campo e perenize a produção de leite, né? A Danone quer estar daqui a 100 anos aqui de novo, né? A gente não está fazendo negócio para o ano que vem, né? Então, a gente está fazendo negócio para os próximos 100 anos. E o leite é a principal matéria-prima nossa e vai continuar sendo. A gente é extremamente dependente do leite. Então, a gente precisa trabalhar a cadeia para que essa cadeia melhore cada vez mais, né? E que vocês possam ter a garantia, né, de ter um insumo que é essencial para a companhia. Claro. Mas, ao mesmo tempo, a questão ética atravessa essa situação, né? Quando você prioriza, por exemplo, aqueles pequenos produtores que, de repente, representam um custo a mais para serem capacitados, para serem monitorados, não? Mas isso é parte da jornada Flora, é parte dessa jornada de construir o futuro, né? Eu não posso simplesmente abandonar esse produtor, porque ele é pequeno, porque ele tem menos informação, menos capacitação, preciso trazê-lo para o jogo. Então é parte dessa nossa jornada de impacto, né? Há 50 anos, o nosso CEO naquela época, fez um discurso, ficou bastante famoso na França, chamado Discurso de Marseille, o Antoine Ribaud. E lá ele começa a fazer a inserção da Danone na cadeia ESG, quando ele fala da nossa jornada dupla, né? A gente não pode gerar valor somente para o acionista, a gente precisa gerar valor também para a sociedade onde a gente está inserido. Então isso é parte de gerar valor, desenvolver as comunidades, desenvolver o pequeno produtor e fazer com que ele produza no futuro, né? Maravilha. Queria ainda, nessa linha de rastreabilidade, repercutir com você uma situação que ocorreu recentemente. A filial Danone, lá na França, disse que não compraria mais soja brasileira. E a alegação é de que ela estava sendo pressionada pelo regulamento da União Europeia contra o desmatamento. A gente sabe, é um regulamento que exige rastreabilidade rigorosa da origem das matérias-primas como soja. A Danone no Brasil negou qualquer interrupção na aquisição de soja brasileira. E aí eu queria te perguntar se isso
esse representa, de alguma maneira, um descompasso no discurso da matriz francesa e da filial brasileira? Se existe aí algum descompasso em termos de governança ou não? Cada uma tem autonomia para implementar suas diretrizes, o seu norte, de acordo com as suas condições locais. Assim que aconteceu esse fato o ano passado, a gente fez esclarecimentos tanto a nível local quanto global. Então, a Danone, na Europa, ela não deixou de comprar soja do Brasil porque ela já não comprava soja do Brasil. Ela originava soja tanto da Europa quanto dos Estados Unidos de origem certificada. E a Danone do Brasil seguiu originando soja no Brasil, também de origem certificada. Então, nada mudou. É bom que se diga isso, né, Mário, que a certificação, a preocupação com a certificação é que vai garantir, de fato, uma cadeia limpa, Exato. completamente dissociada de todas aquelas irregularidades, né? Como, por exemplo, trabalho infantil, trabalho escravo, irregularidades do ponto de vista trabalhista, área desmatada e por aí vai, né? Exatamente. A gente tem controle bastante rígidos, auditorias bastante rígidas em toda a nossa cadeia de valor, nos CDs próprios terceirizados, nas fábricas, em possíveis parceiros que a gente tenha com manufatura, nos nossos fornecedores. Então tem auditorias, tem certificações bastante rígidas nesse sentido, para que nos proteja e proteja a cadeia de valor como um todo. Né? Então, agora, digamos que você tem lá um fornecedor que incorra em alguma dessas irregularidades. Qual é o posicionamento inicial da Danone Brasil? Chama para uma conversa, tenta reenquadrar aquela pessoa, impõe, por exemplo, uma capacitação diferente, ou vocês já excluem do portfólio com receio de que, por exemplo, aquilo possa representar uma mancha reputacional? Ele no princípio, já está descumprindo uma cláusula contratual, uma cláusula de compromisso que ele tem com a companhia. Né? Então, se ele infringe qualquer uma desses pontos que você citou, ele claramente está descumprindo uma das normas que regula a nossa relação. Então, de bate-pronto, a gente suspende qualquer negociação, a gente tenta entender o que é que aconteceu ali, se aquilo é possível de se recuperar ou não. Se é possível de se recuperar, se trabalha com ele, se capacita ele, se recupera ele. Se não é possível de se recuperar, está descredenciado. Está descredenciado. A gente agora está trabalhando, voltando à pergunta lá das emissões de carbono e tal, a gente começou a expandir agora a redução de emissão de carbono e de metano para os nossos fornecedores também. Então a gente compra bastante ingredientes lácteos, não só leite fluido, né, mas se usa bastante leite em pó, proteínas, e são grandes emissores também de carbono. Então a gente está expandindo esse trabalho não só de cumprimento de legislação, de boas práticas, mas inclusive de redução de CO2 e de metano, nessa parte da cadeia que é super importante, super relevante. Porque no escopo 1 e 2, né, que são as operações diretas, você consegue tranquilamente, qualquer empresa de grande porte, ter um controle maior ali e está dentro da meta estabelecida. Agora, cadeia indireta, escopo 3, aí é que o bicho pega, né, Mário? Então a gente está conseguindo levar isso, estamos avançando bastante nisso, nesses trabalhos com fornecedores. A gente, aqui no Brasil, na Argentina, também a gente está fazendo isso bastante de forma global, né? Mas essa vai ser uma grande área de oportunidade para a gente reduzir as emissões de carbono na nossa cadeia, né? Trabalhar nesse escopo. Quando a gente olha a cadeia indireta, quais são os maiores obstáculos que você enxerga assim para que todos estejam ali alinhados na mesma página das melhores práticas ESG? Eu acho que o primeiro obstáculo ainda se enxerga a sustentabilidade como custo. Esse para mim é o primeiro ponto. Então a gente precisa desmistificar isso, né? A gente precisa ter performance econômica e performance de sustentabilidade. Elas precisam andar juntas, né? Depois a gente precisa fazer com essa turma um trabalho de conscientização. É o que eu te falei lá no início, né? O que a gente está fazendo com mudança climática é trabalhando na resiliência da cadeia. A gente precisa enfrentar a mudança climática de frente. Se esses caras não enfrentam de frente, trabalhando na resiliência da cadeia deles, já eles vão ter problema. Então, trabalhar a consciência deles para que eles olhem para essa resiliência como a chave para o futuro deles é primordial, né? Questão do custo, então, você coloca como um grande obstáculo nessa jornada. Sempre é discussão de custo, ela nunca é fácil. Eu acho que a Danone acertou muito de juntar área de sustentabilidade e operações, por exemplo, porque o meu grande desafio é encontrar como equilibrar essa história toda. Porque para mim interessa cada vez mais consumir menos energia para produzir 1 tonelada de produto, consumir menos água. Eu preciso encontrar forma de viabilizar isso. Então esse é o grande, para mim, é a grande questão, sabe? E aí como é que você está lidando com isso? Se você está obtendo bons resultados, você pode garantir, Mário, que sustentabilidade combina com rentabilidade? Não tenho dúvida. Se eu buscar o exemplo do Flora, as fazendas que estão no Flora hoje, elas são mais rentáveis do que eram antes de estar no Flora. A gente pega com parceiros que nos apoiam nessa jornada, eles têm benchmarks de fazenda que não aplicam agricultura regenerativa e fazendas que estão no modelo regenerativo. As fazendas regenerativas são mais rentáveis. Estão tirando um exemplo da fazenda, né? Nas fábricas, os investimentos eles te geram payback, te geram resiliência, porque eu vou depender cada vez menos de água do ambiente, vou depender cada vez menos da energia das fontes que a gente tem, vou ter energias renováveis, né?
Então, é você criar essas condições para que esses projetos sejam aprovados e você consiga ter resultado de sustentabilidade econômico juntos, né? Então, você já tem mensuração de aumento de produtividade nas propriedades. Temos mensuração disso. A gente costuma dizer que sustentabilidade é um baita negócio, né? Dá dinheiro. Que bom, é bom ouvir isso, né? Porque sempre a gente cai naquele velho dilema, né? De muitos produtores e empresários não fazerem aportes, investimentos em práticas sustentáveis, alegando que aquilo vai realmente causar um grande prejuízo ao seu próprio negócio. Quando você traz esse case aí, é importante que a gente desmistifique com certeza. Agora, falando de bem-estar animal, que é um critério muito apreciado, sobretudo entre as novas gerações, né? Aí eu me refiro aos milênios e aos zoomers, né? Os representantes aí da geração Z. Tem muita gente que deixa de consumir um determinado produto quando sabe que na cadeia produtiva houve maus tratos com relação aos animais. Queria entender como é que a Danone se posiciona. Eu sei que a França já tem um histórico, né, muito grande, muito antigo mesmo de combate a esse tipo de prática, né? Aqui a gente está bastante avançado nesse sentido também. É um dos pilares do Flora, o bem-estar animal. Então, como é que as vacas, os bezerros são tratados nas propriedades rurais. A gente faz auditorias frequentes, a gente faz treinamentos e capacitações para levar novas tecnologias aos fazendeiros, para que eles consigam aplicar essas tecnologias na fazenda e efetivamente gerar melhor bem-estar para os animais. Mas é um pilar super importante da jornada Flora. Muito bem. Agora vamos falar de saudabilidade, porque existe um movimento mundial conhecido como baixo em açúcar, surgiu aí nos últimos anos e com esse objetivo mesmo, né, de diminuir o consumo de açúcar, que é excessivo aqui no Brasil. Eu tenho dados aqui da Organização Mundial da Saúde dizendo que cada brasileiro chega a consumir 50% de açúcar acima do recomendado pela organização, que o recomendado seriam 12 colheradas de chá por dia. Só que o brasileiro consome 50% além disso, ou seja, em vez de 12, 18 colheradas, né? Isso, obviamente, ocasiona uma série de problemas. Então, conta pra gente o esforço da Danone nesse sentido de saudabilidade. A gente tem, num dos pilares da nossa jornada de impacto, é a saúde, né? A jornada é dividida em 3 impactos, saúde é um deles, e dentro do saúde está a questão de redução de níveis de açúcar nos produtos. A gente está avançando em passos bem largos nessa questão. A gente tem 90% do portfólio no Brasil sem os selos da Anvisa, de alto em sódio, alto em açúcar, alto em gordura, né? Sem os selos. Sem os selos. A gente tem somente sobremesas e produtos que são gordurosos com o selo, né? Ou seja, os outros produtos, eles têm uma quantidade de açúcar que está abaixo daquela alertada pela Anvisa. Exatamente. Entendi. Então, já é um grande avanço. Depois, é uma novidade bem legal. A gente agora em agosto lança a reformulação do Danoninho. Foi um baita trabalho dos times de pesquisa e desenvolvimento. Vai ser o primeiro petit suisse no Brasil com menos de 10 gramas por porção de açúcar, com carimbo de pediatras. Então, super legal essa novidade, né? Então, a gente está avançando bastante. A gente enxerga isso. A missão da companhia é levar saúde ao maior número possível de pessoas através da alimentação. Então, isso está no nosso DNA, é o que nos guia, né? A gente estava aqui, gente, nos bastidores, conversando exatamente sobre o Danoninho, né? Que é uma marca que realmente tem muita representatividade, um peso grande aqui no mercado consumidor do país. E essa novidade de ter diminuição no teor de açúcar é muito interessante porque faz parte realmente dessas novas gerações mais conscientes, né, Mário? Que querem um produto saudável, um produto que tenha qualidade, mas ao mesmo tempo que não perca o sabor. E aí é que eu te pergunto, como é esse desafio? Ao mesmo tempo, você reduz ali o teor de açúcar, mas mantém aquele sabor tão característico que é docinho, né? Como é que faz? Não, tem como não eu te pode falei. usar aspartame, né? Como eu te falei, tem um baita trabalho do time de pesquisa e desenvolvimento por trás disso. Então, é um grande desafio, não é fácil. O paladar do brasileiro, a gente consome 50% mais açúcar do que o recomendado. Então, o paladar é um paladar para o doce. Então, você criar produtos que atraiam o consumidor e que sejam saudáveis é um super desafio. Mas a gente tem uma baita equipe trabalhando nisso e agosto está aí para a gente lançar o novo Danoninho. Muito bem. Você fala petit suisse, que é pequeno queijo. Isso. Também foi outro ponto aqui dos bastidores, né? Explica pra gente, o Danoninho não é um iogurte, é um queijo. Ele é um queijo, é uma massa de queijo feita num processo de queijo, né? E por isso que ele é tão diferente, né? Tão aerado, tão gostoso, né? Verdade, isso aí eu vou ter que concordar com você. Agora, na questão nutricional, também existe um movimento para conferir aos alimentos maior poder nutricional. Vitaminas, aminoácidos, proteínas, etc. Esse braço também está sendo desenvolvido na Danone? Super. A gente tem
Dentro da categoria de lácteos, aqui no Brasil, por exemplo, a marca IoPro, que é uma marca com crescimento super acelerado, que é uma marca de um produto que foi desenvolvido para suplementação de proteína. Num primeiro momento para atletas, depois você pode substituir um lanche, uma refeição por aquilo, né? E é legal porque a gente conseguiu fazer um baita produto, com um baita sabor, né, com uma super tabela nutricional, ou seja, é um baita trabalho dos times de pesquisa e desenvolvimento. Né? Quando você vai para a área de nutrição especializada, tem as populações ficando mais velhas no mundo, então a gente precisa desenvolver produtos que atendam a essa população. Então você tem os suplementos, você tem as proteínas para essa galera, você tem um braço importante da empresa, que é a nutrição médica, porque a gente não atende só consumidor, a gente atende a pacientes também, né? Então, a nutrição médica é para apoiar pessoas que estejam numa fase mais complicada da vida, com algum tipo de restrição à alimentação. Então, você tem aí uma gama de produtos enorme, é uma área que a empresa está crescendo bastante também. Queria explorar com você agora um pouco do pilar de economia circular. E aí já vou te perguntar se vocês têm metas para reduzir a dependência de embalagens plásticas e também preocupação com o uso do plástico reciclado. A gente tem metas bastante claras. A gente está aumentando o uso de plástico reciclado nas embalagens. A gente ainda tem uma jornada grande, mas a gente já está fazendo. A gente está reduzindo o uso de coloração nas embalagens. Então, todas as nossas garrafas agora já são transparentes, as garrafas grandes. A gente precisa fazer a mudança para as pequenas ainda, e que isso aumenta a reciclabilidade, né? A gente tem meta clara de aumentar a reciclabilidade dos materiais, ou seja, os materiais que eu uso, eles têm que ser capazes de serem reciclados. Existem para alguns plásticos uma dificuldade bem grande. A gente está trabalhando e encontrando alternativas nesse sentido também. Vou te contar uma novidade, né? A gente lançou agora as garrafinhas novas de 100 gramas. A gente foi se basear numa tecnologia da natureza para conseguir fazer desenhos de maior resistência e com isso reduzir o uso de plástico na embalagem. Então a gente conseguiu tirar 8% do uso de resina nessas embalagens novas. Se você pegar a embalagem nova, ela parece uma colmeia de abelha, é bem interessante, mas é basicamente isso, ela tem mais resistência, então você usa menos plástico, e você consegue transportar, consegue envasar. Aí vocês tiveram que acionar o setor de design da Danone, né? A gente contou com o setor design, com parceiros, fornecedores também no desenho dessas embalagens novas, mas a gente tem metas bem claras, bem ambiciosas, a gente está bem acelerado nesse sentido. Maravilha. Com relação ao pilar de diversidade e inclusão, né? As empresas em geral aqui no Brasil estão muito focadas na questão de gênero, para diminuir o abismo entre homens e mulheres, sobretudo nos cargos de liderança. Quero saber como é que vocês lidam com essa questão e se, por exemplo, vocês têm preocupação com a diversidade racial, a questão também da comunidade LGBTQIA+, dos neurodiversos, a questão do etarismo, né, para as pessoas que já passaram de uma determinada idade. Conta para a gente como é essa composição do time mais heterogêneo, mais plural da Danone. No pilar de pessoas, dentro da jornada de impacto, a gente trabalha bastante forte nessas questões. Então, hoje a gente já conseguiu alcançar a equidade salarial entre homens e mulheres. A gente já conseguiu alcançar mais mulheres do que homens em cargos de liderança na companhia. A gente tem trabalhos bastante fortes com alguns organismos externos para aumentar a inclusão da diversidade racial, da diversidade de gênero. Então, assim, a gente está cobrindo todas essas áreas. Algumas delas desafiam mais, outras desafiam menos, mas a gente está avançando em todas essas áreas de inclusão. Agora, Mário, para a gente terminar aqui o papo, que está super gostoso, né? A gente está aí permeando vários pilares, várias etapas de produção da Danone. Eu sinto uma plataforma sustentável muito coesa, né? Não adianta você ser apenas bom no lado ambiental e negligenciar a questão social ou mesmo de governança. Você acha que isso é um legado que vem da matriz francesa ou a gente aqui no Brasil conseguiu mesmo desenvolver nossas práticas, nossas características em razão da nossa peculiaridade aqui no Brasil? Acho que tem as duas coisas. Por exemplo, a gente foi recertificado agora, em 2024, no selo B. Então a gente é a maior empresa de alimentos do mundo B Corp. No Brasil a gente é a maior empresa de alimentos B Corp. Super legal, porque a gente já avançou bastante na pontuação de uma certificação versus a outra. É uma certificação, gente, que é considerada a mais importante do mundo. Ela é referência exatamente pelo seu rigor nesses critérios auditáveis. Exato. E a gente ter aumentado a pontuação mostra que a gente está evoluindo nos critérios, no cumprimento dos critérios, que é bem legal. É um baita trabalho sendo feito por vários times aqui dentro da organização. Isso vem da França. A iniciativa B é uma iniciativa que nasceu lá na França. Então, a gente pega isso de lá. Mas a gente tropicaliza um monte de iniciativas, né? Então, as iniciativas de diversidade, as iniciativas de inclusão, elas são tropicalizadas. São iniciativas daqui
E, obviamente, contam com algum tipo de apoio de fora também. Mas, assim, eu acho que a gente faz um bom mix das duas coisas, né? O que vem da França, da Europa e o que a gente tropicaliza aqui. E também com relação ao lado ambiental, da gente estar na meca da energia renovável, né? E Exato. também de biomassa, o Brasil ser naturalmente um impávido colosso, deitado em um berço esplêndido com relação a essa questão das suas riquezas naturais. Mário, vamos combinar uma próxima entrevista? Claro. Que chegou ao fim, não tem mais como a gente ultrapassar, mas já te convido para uma próxima oportunidade. Beleza, obrigado pela oportunidade, super prazer. Te agradeço por você estar aqui com a gente presencialmente aqui no nosso estúdio e aí te espero te rever em outra oportunidade. Eu conversei com Mário Rezende, vice-presidente de operações e sustentabilidade da Danone Brasil. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, meu produtor Matheus Leite, nos trabalhos técnicos minha linda Priscila Gubiotti e na edição Renato Barcelos. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.